Bom dia, irmãos. Graça e paz esteja com todos nós. Eu estou aqui separando um estudo para nós. Nós ainda vamos continuar com o estudo das igrejas, tá, irmãos? Mas eu ainda tenho que preparar. A gente está vendo, né, irmãos, uma onda muito grande de pessoas confundindo a promessa feita a Abraão lá em Gênesis, capítulo 12, no versículo 3. Eu fico impressionada, meus irmãos, como as pessoas não leem as Escrituras. Eles pegam aquele único versículo 3, não estudam o contexto, não estudam isso aplicado para a nossa dispensação e defendem aquele Israel-Estado como se fosse o detentor da promessa. Irmãos, nós estudamos aqui, né, quem que é a prostituta. Está lá em Ezequiel 16. E a gente viu, né, que a gente não pode sequer saudar lá em 2 João, capítulo 1, versículos 9 e 11. A gente viu que sequer, não é para receber em casa, sequer saudar quem nega Cristo. Mas esse pessoal, eles estão defendendo, irmãos. E sabe onde diz também que não é para sair dela, para não ser cúmplice das suas más obras? Porque é isso que diz ali em 2 de Pedro, aliás, 2 de João, tá? Ali em 2 de João, capítulo 1, versículos 9 ao 11, só tem um capítulo, né? A segunda carta de João. Ali diz que quem que não é para sequer saudar, não é para receber em casa e não é para sequer saudar. Porque se sequer saudar, será cúmplice nas suas más obras. Gente, nós temos que ser bons entendedores. Se não é nem para saudar, quem dirá defender, né, irmãos? E lá, em Apocalipse 18:4, diz a mesma coisa, só que em palavras diferentes. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados. Sai dela, não apoia ela, meu povo, para você não ser participante nas suas más obras. É a mesma coisa. Né? Então, vamos aqui para, irmãos, para o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Vamos ver com quem que o Senhor estava conversando aqui, irmãos? Acompanhem aqui no estudo. Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Mas reparem, irmãos, na contextualização. Com quem que o Senhor está conversando aqui? Ora, o Senhor disse a Abraão, irmãos, não tem como ser para Israel. Por quê? Porque nessa época que foi falado, tido essa conversa aqui de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Jacó não existia. Jacó não existia, irmãos. Jacó é bisneto de Abraão. Nem Isaac não tinha nascido. Porque Isaac nasceu quando Abraão já era idoso. Nem o vô de Israel, né, que é Jacó, tinha nascido, que Jacó depois virou Israel, né? Mudou-se o nome. Então, como poderia, meus irmãos, ser essa citação aqui para Jacó? Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e te farei. É com você, Abraão, que eu estou falando. Te farei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, é o nome de Abraão. E tu, Abraão, é com você que eu estou falando, Abraão, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, é com você que eu estou falando, Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceberam, irmãos, como eles estão enganados? É com Abraão. Aí vão dizer, não, mas quando ele está falando de Abraão, está falando da descendência, mas será mesmo? Vamos ver aqui na sequência do estudo. Então, veja que aqui são os descendentes de Abraão. Não tá, nem em nenhum momento falou de Israel. Aí, sim, Israel é descendência de Abraão. Mas nós precisamos ver, irmãos, a consumação todas as famílias da terra, irmãos, não pode se cumprir em Israel, porque na época que o Senhor deteve Israel como seu exclusivo povo na face da terra, as outras famílias não eram abençoadas, meus irmãos. Só por lógica dá para entender que quando ele fala, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, está falando do descendente que é Jesus. Porque a porta da graça foi aberta depois que Jesus morreu. Quando foi consumada a nova aliança. Aí sim os gentios, que eram as outras famílias da terra, passaram a fazer parte do plano de redenção por Yeshua, por Jesus. Mas vejam só, em Gálatas fala dessa promessa. Gálatas está onde, irmãos? Na nossa dispensação. Isso aqui de Gênesis 12, 3 é uma profecia para o futuro. Né? Porque está falando da descendência de Abraão e que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, certo? Então, é uma profecia para o futuro. O pessoal está dizendo que esse futuro se cumpre em Jacó, que é Israel. Né? Mas a gente vai ver nesse estudo que não, meus irmãos. Em Gálatas fala dessa promessa e esclarece quem é o povo que é bendito por ela, por essa promessa. E paz, irmãos, não se trata de um país, nem de uma cidade, e nem de um território, e sim de uma determinada qualificação, seja judeu ou não, seja israelita ou não. Nós vamos ver, ó, Gálatas 3, 6, 9. Assim como Abraão creu, isso aqui, ó, na nossa dispensação, na aliança que está em vigor para hoje, na nova aliança. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 ao 9. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. A gente sabe que a fé é oposta à lei. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não é isso que a gente estudou? É isso que Gálatas também? Né? Então, a fé não é da lei. Gálatas 3:10, a fé não é da lei. Né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão. Irmãos, olha só, é a anunciação do evangelho para Abraão que o Senhor está falando de todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, porque naquela época que eu derramarei essa bênção em todas as famílias da terra, será a época do evangelho. Não é exatamente isso, meus irmãos, que aconteceu. Olha o que está escrito aqui em Gálatas, irmãos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. A primeira citação da era do evangelho foi essa. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, porque é pelo evangelho, é pela graça que os gentios entraram no plano de redenção, no sacrifício de resgate de Jesus Cristo, né? Dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, com o crente Abraão. Está vendo que ele fez a citação aqui de Gênesis 12, 3? Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Não é isso que está escrito? Volta um pouquinho agora em Gálatas 3, aqui em cima. E abençoarei,
E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A última partezinha ali, de Gênesis 2, 1, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora volta para Gálatas. Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Irmãos, está dizendo a mesma coisa. Está se fazendo referência a Gênesis 12, 3. É a confirmação, irmãos, que são os da fé, que são as famílias que são abençoadas em Abraão, né? Não tenho nada contra os israelitas, eu estou falando de mim. Os israelitas cabalistas do Estado de Israel, a não ser o fato deles serem a sinagoga de Satanás, né? Isso está registrado em Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, 1 de João, capítulo 1, versículo 9 e 11, e 2 de João, capítulo 2, versículo 22 ao 23. Diz que quem não tem a Cristo, a sinagoga de Satanás, e é o anticristo. A gente vai fazer esse estudo aqui ainda, né? Mas esses definitivamente não são aos que se direcionou a promessa. Segundo esclarece em Gálatas, a promessa é dada aos da fé e não aos da lei, meus irmãos. E a lei é oposta à fé e a fé é oposta à lei. Veja o que diz aqui em Gálatas. Gálatas 3, puxei vários versículos, mas vocês podem puxar lá na íntegra. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Reparem nesse versículo como ele opõe a fé com a lei, meus irmãos. Vou repetir. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quem está na fé não está na lei, quem está na lei não tem fé. Irmãos, não está justificado pela fé quem está na lei. Como é que poderia ser, então, a aplicação da bênção de Gênesis 12, 3 para Israel, que está na lei até hoje, não aceitou Jesus, não é o povo da fé? Irmãos, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus. Esse é o descendente, irmãos. E no teu descendente. Olha só, para que a bênção de Abraão, qual bênção? A bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Através de um. Não diz e as descendências, como sendo 12 tribos. Olha, aqui o próprio Paulo está dizendo, gente, não é para as 12 tribos aquela promessa. Paulo está dizendo nas entrelinhas, não é para as 12 tribos, não é para as descendências, é para uma descendência. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência que é quem, irmãos? Cristo. Está escrito aqui. Em Gálatas 3, 14 ao 16. Ora, que é Cristo, a descendência está em Cristo, mas digo isto, que tudo, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, anteriormente quando não falou lá que o evangelho foi dado primeiro a Abraão, a aliança foi confirmada antes mesmo da aliança da lei. O evangelho foi entregue primeiro a Abraão, não é isso que a gente leu? Então, por isso que diz aqui, mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, ou seja, mesmo que o Senhor pregou o primeiro evangelho, anunciou o evangelho primeiro a Abraão, mesmo que depois disso não veio essa promessa primeiro, veio a lei primeiro, 430 anos depois, em seu tataraneto, bisneto, não sei, Moisés, é implementada a lei. Mesmo que não foi logo na sequência que foi dada a promessa do evangelho, a promessa da graça, a lei não invalida a promessa feita a Abraão. Reparam como o evangelho é maior, é superior, porque ele foi anunciado ainda antes da lei, meus irmãos.
Eu vou passar em outro áudio, porque já está muito longo. Né? A promessa não invalida a lei, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Ou seja, se essa herança está aplicada à lei, ali às 12 tribos, da época das 12 tribos, ela já não é mais uma promessa. É isso que está escrito aqui, irmãos. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Irmãos, ele está dizendo aqui, essa promessa não era para o povo da lei. Irmãos, essa promessa não era para o povo da lei. Estão entendendo o que ele está falando aqui? Paulo, né? Mas de Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Está falando da promessa de Gênesis 12, 3. Desculpa que eu estou com a garganta arranhando, tá, irmãos? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não tem mais judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre, não tem mais. Não interessa, já não é mais genealogia, escolha agora. Por quê? Porque todos que se revestiram de Cristo, né? Esses sois de Cristo. Então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Repararam na qualificação, irmãos? No requisito, que não é mais uma questão de genealogia ou sangue. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, fala que agora já não é mais uma questão de sangue e nem da vontade do homem, porque eles batem no peito dizendo que são eles. E os cristãos que não leem as escrituras também batem palma dizendo é eles. Mas aqui está dizendo que não é por vontade de homem, mas pelo que Deus estabeleceu. Pelo que Deus... E é isso aqui que Deus estabeleceu, irmãos. Vou ler de novo. Porque todos quantos fostes batizados, aqui no finalzinho de Gálatas, ali os versículos que eu separei. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você já se revestiu de Cristo. Nisso não importa mais, não importa se é judeu, se é grego, né? Que o grego se refere ao gentil, né? Não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um. Agora nós somos um povo. Foi desfeita a parede de inimizade, irmãos. Pois agora, todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, então sois descendência de Abraão e os herdeiros conforme a promessa. Irmãos, e a gente está tentando abrir os olhos desse povo que está no erro, e eles não aceitam, porque eles não leem as escrituras, está tão claro, mas nota-se que eles não leem as escrituras, meus irmãos, e nós temos a incumbência de tentar ajudar eles, irmãos, mesmo que eles achem que nós somos do mal, porque Deus o livre, você fala mal de Israel hoje, desse Israel território, constituído pela ONU. Irmãos, na primeira vez que Deus esparramou o povo, que ele levou o povo cativo para a Babilônia, porque era assim, de dura serviço, era um povo desobediente, idólatra. Quando voltou pela mão de Ciro, Ciro era persa, persa hoje é o Irã. Não estou defendendo o Irã, tá? Pelo amor de Deus, não entendam o que eu não estou dizendo. Só tô dando um detalhe, que a Pérsia antigamente é o Irã de hoje. Foi pela mão de Ciro que eles foram tirados de Babilônia, né? E Ciro conquistou o território todo ali. Por isso que hoje o Irã acha que ele é o dono, porque foi pela mão de Ciro que ele conseguiu tirar os israelitas cativos de Babilônia e devolver eles para a terra deles. E ainda construiu o segundo templo para eles, porque o rei de Babilônia, Nabucodonosor, tinha destruído. Oi, amor. Oi. Tudo bem? Então, irmãos, vejam que Deus aceitou eles de volta. Foi uma correção, porque lá em Daniel, o Senhor fala, Daniel fez aquele jejum lá de 21 dias, porque Daniel estava desolado. Aí o Senhor falou, não, tem 70 semanas, vocês vão ficar 70 anos aí em Babilônia. Era porque Deus queria dar mesmo um castigo para aquele povo, para eles parar de ser idólatra, né?
Só que olha só, irmãos, quando eles voltaram, o Senhor permitiu a construção do segundo templo pela mão de Ciro, o persa, que hoje é Irã, né? Permitiu essa construção desse segundo templo, né? Depois que houve a segunda diáspora por Tito, imperador ali de Roma, na época que eles destruíram o segundo templo, o Senhor já não deixou mais construir o terceiro templo, irmãos. Por isso, que o domo da rocha é palestino, porque foi Ciro que conquistou, porque foi Ciro que tirou. Gente, isso está na Bíblia, leiam. Foi Ciro que, pela mão de Ciro, que foi tirado o povo lá, e Ciro era persa, o rei persa, e persa era o Irã. Ou seja, ele se sentiu no direito das terras ali. E essa é a briga, irmãos. Essa é a briga. Então, por isso que foi construído o Domo da Rocha ali, um lugar sagrado para eles. Né? Só que o que o povo hoje de Israel quer reivindicar essa terra. Quer reivindicar o Domo da Rocha. Isso é o principal motivo, porque eles querem construir um terceiro templo. Deus não está mais com eles, irmãos. Porque se tivesse, Deus teria permitido agora, quando eles voltaram pela mão da ONU, teria permitido que se construísse o terceiro templo, assim como foi quando eles foram tirados de Babilônia pela mão de Ciro. Só que por que Deus não deixou? Porque agora nós não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico. Como é que Deus ia permitir, irmãos, que eles construíssem esse terceiro templo? Se eles iam implementar lá o sacerdócio levítico nesse terceiro templo. Por quê? Porque eles não entenderam quando Jesus veio. E aí o que aconteceu? O próprio Deus fez esse arranjo para eles não poderem construir o templo. Vocês estão entendendo isso? O próprio Deus está impedindo que eles construam esse terceiro templo, porque eles sabem que vai ser uma profanação do sangue de Jesus quando eles começarem a matar animais. Porque o sacrifício de resgate já foi feito uma e única vez para sempre, que é o sangue derramado de Jesus. Irmãos, vocês conseguem entender a espiritualidade, a dimensão disso tudo, meus irmãos? Então, isso é uma prova cabal de que eles não têm a Deus. Porque na segunda vez que o Senhor readmitiu eles, depois de ter feito eles passar pelo castigo na mão do rei Nabucodonosor, né? Aí foi o imperador Ciro, rei persa, e foi lá e resgatou a nação de Israel da Babilônia, conquistou Babilônia, conquistou toda aquela faixa ali, até Israel, até Gaza, ele conquistou tudo. Passou a ser dos persas, irmãos. Foi o rei persa que foi lá salvar a nação de Israel. Por isso que a Palestina se sente dona dali. Entendem isso, irmãos? Aí veio a ONU em 1948 e falou, não, isso aqui vai ser de Israel, contra a vontade deles. Foram eles que conquistaram da mão do rei de Nabucodonosor. Não estou defendendo, eu estou falando a verdade, irmãos. O que aconteceu, o que é fato, está na Bíblia e está na história. Sabe? Aí, tudo bem, como eles têm aquelas promessas de que Deus ia dar terra para eles, eles se sentem donos por causa das promessas, mas eles não entenderam que eles já não estão mais dentro do pacto, porque como a gente viu aqui nas Escrituras, depois que Jesus veio, o herdeiro já não é mais uma questão de sangue, e nem da vontade do homem, mas de todo aquele que se reveste de Cristo. Esse passa a ser herdeiro conforme a promessa feita a Abraão. Então, hoje o herdeiro já não é mais das 12 tribos. Mas ali fala, não interessa se é judeu, se é gentil, se é macho, se é fêmea, né? Ou seja, pode ser judeu também, mas desde que aceite a Jesus. A condição, a qualificação é essa. Tem que se revestir de Cristo. E isso se confirma em Romanos 11:5, que agora a eleição do remanescente é conforme a graça. Se não aceitou Jesus, não tem a Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se não aceita o pai, também não tem o filho. Isso também está escrito em 2 João 2:23, desculpa. Antes era 1 João 2:9, tá? 1 João 1:9, só tem um capítulo. Então, irmãos, eu fiz uma confusão aqui de versículos, mas eu passo depois na sequência para vocês, mostrando que quem não aceita Jesus não tem Deus, porque tem que se revestir de Cristo para ser herdeiro conforme a promessa, conforme a gente leu ali em Gálatas 3. Agora, continuando o estudo, a segunda parte do estudo aqui.
Esse terceiro templo que querem construir, ele é falso, ele não é abençoado por Deus. Depois de Yeshua, ou seja, Jesus, a nova aliança esclarece onde está o terceiro templo. Nós já temos o terceiro templo, irmãos. Que também esclarece quem é o sumo sacerdote e quem está sendo preparado para ser os seus reis e sacerdotes. A nova aliança esclarece tudo isso. Não tem aquele texto que fala, mas vós sois nação eleita, povo escolhido, para ser reis e sacerdotes com Cristo. Não é isso que está escrito? Os reis e sacerdotes estão sendo preparados hoje, que somos eu e vocês, meus irmãos, que nos preocupamos com a verdade das Escrituras, que nos revestimos de Cristo. Então, a nova aliança, ela reza que já temos um terceiro templo, que já temos um sumo sacerdote, não precisamos mais da ordem de Levi, dos levitas, da ordem de Arão, dos levitas, agora nós temos um da ordem de Melquisedeque, que é Jesus, e também fala que os reis e sacerdotes estão sendo preparados para reger com Cristo, nesse templo, que vai descer como uma noiva ataviada para seu esposo, lá em Apocalipse 21. Mas seguindo aqui, palavras da minha cabeça, isso que eu estou falando, não, de jeito nenhum. Foi o Espírito Santo que me mostrou nas Escrituras. Primeiro, onde está o terceiro templo? Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Aquele que foi feito aqui por mãos era uma figura do que já estava no céu. Só que aquele que estava no céu ainda não tinha um sumo sacerdote, porque Cristo não tinha feito o derramamento de sangue que é necessário para fazer a purificação do templo. Todas as coisas que são feitas aqui, espiritualmente, precisam ser feitas lá no céu, irmãos. Então, por isso que mesmo já existindo o templo lá no céu, Jesus não entrava nele como sumo sacerdote, porque primeiro tinha que ser derramado sangue, né? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, irmãos. O tabernáculo, o terceiro templo, já está instituído lá no céu e Jesus já adentrou nele. E está esperando até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Não é isso que está escrito na Nova Aliança, irmãos? Né? Agora, Hebreus 8, do 1 ao 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Verdadeiro, não tem outro. E nem terá. O qual o Senhor fundou e não o homem. Percebem, irmãos, que se esse terceiro templo for construído, ele vai ser profano, porque vão matar, vão derramar sangue de animal, não vão aceitar o sangue de justo, porque está escrito, maldito aquele que tomar por profano o sangue da aliança. Isso está escrito no Novo Testamento. De quão castigo será maior aquele que tomar por profano o sangue da aliança, ou seja, o sangue de Jesus, né? Então, vejam que o próprio Senhor fundou esse tabernáculo que está lá no céu e que não foi o homem, não é feito por mão de homem. Agora, Apocalipse 15:5, irmãos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto aonde? No céu. Aqui foi uma visão que João teve. Quando João teve essa visão, Jesus já tinha sido sacrificado. Era depois da morte de Cristo. E ele viu o templo lá no céu, irmãos, o terceiro templo, o verdadeiro, não feito por mãos, ao qual Jesus já adentrou, está face a face de Deus para interceder por nós, irmãos. Deixa eu ver onde é que eu parei. Apocalipse 15:5. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo de testemunhos foi aberto no céu. Agora, Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Aqui está falando, irmão, se vocês puxarem o versículo 1 e 2 de Apocalipse 21, vocês vão ver que fala ali que ela desce como uma noiva ataviada para seu marido, o tabernáculo.
né? Fala do tempo que o tabernáculo vai descer para estar entre os homens. Ou seja, o terceiro templo já está pronto e o seu sumo sacerdote já está dentro. Só falta os reis e sacerdotes entrar para fazer os serviços junto com o sumo. E esses reis e sacerdotes somos nós, irmãos. Seja judeu, seja grego, seja macho, seja fêmea, seja escravo, seja livre, não importa. O importante é estar revestido de Cristo. Então vai, amor. Pode ir. Irmãos, deixa eu cortar que eu vou ver aqui onde é que eu parei. Continuando, Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Portanto, irmãos, o tabernáculo, que é o templo, já está feito, está no céu, né? E já tem o seu sumo sacerdote. Agora vamos à resposta da segunda afirmação. Quem é o sumo sacerdote? Vamos agora para Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, a suma do que tenho-vos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Vou repetir, e do verdadeiro tabernáculo. Entenderam, irmãos? O verdadeiro agora está lá em cima, agora é espiritual, não é mais feito por mão de homens. O qual o Senhor fundou quem? Jesus, e não o homem. Agora, Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, da criação aqui da terra. Irmãos, o terceiro templo já está pronto, com o seu sumo sacerdote dentro dele, aguardando. Por quê? Porque os sumos sacerdotes, os sacerdotes que vão ministrar com ele, estão sendo formados agora, que somos eu e vocês, meus irmãos. Onde é que eu parei? Tá, Hebreus 9:11 agora. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. Agora, Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Irmãos, Salmos 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso já foi anunciado no Antigo Testamento, não só em Gênesis. Porque vocês sabem, né, que Abraão se encontrou com Melquisedeque. E o que Melquisedeque deu para Abraão? Pão e vinho, meus irmãos. Pão e vinho. Isso não é emblemático para vocês, isso não é muito significativo. Ele não deu uma menorá, ele não deu uma arca da aliança, ele deu pão e vinho, os emblemas da nova aliança. Né? Agora, Hebreus 5:6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente. Aqui está fazendo em Hebreus 5:6 referência a Salmo 110:4, que a gente acabou de ler. Hebreus 5:6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, confirmando o que foi dito lá no Antigo Testamento. Não tem como eles dizer que não é. Porque vejam que o próprio Antigo Testamento fala de Jesus. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Tinha que ser, não podia mais ser da terra, irmãos. Zacarias 6:13 nos diz, ele mesmo edificará o templo, ele mesmo quem? Jesus. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á ao seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E respondendo à última questão, né, quem serão os seus ministros no templo? Vocês lembram, né?
O tabernáculo de Moisés foi feito à semelhança do que já tinha que ser feito à semelhança do que estava no céu. Por isso que foi dito para Moisés, olha, procura fazer exatamente como se te falou. Porque tinha que ser muito semelhante ao que já estava constituído no céu. Ou seja, é uma figura do verdadeiro, né? E ali tinha os sacerdotes que trabalhavam, ministravam, faziam os serviços no templo. Tinha o sumo sacerdote e tinha o sumo sacerdote. Desculpa a tosse, tá, irmãos? Ontem eu tomei gelado e piorou hoje. Da mesma maneira, está se constituindo o tabernáculo do céu, o tabernáculo verdadeiro, aonde ele já foi consagrado, porque o sangue de Jesus, o sangue bendito já foi derramado. Com isso, Jesus já entrou como sumo sacerdote no céu, conforme a gente viu nos textos, acabou de ver em Hebreus aqui. E agora vamos ver quem que vai compor esse templo, porque está faltando os sacerdotes. Já tem o templo, já tem o sumo sacerdote, agora está faltando o sacerdote, certo? Então vamos ver quem são esses sacerdotes aqui. É a igreja, irmãos. 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Por quê? Porque o outro é falso agora. O que está valendo é esse aqui. Isso aqui está em 1 de Pedro 2,9, irmãos. Não está lá no Antigo Testamento. É para o povo que se revestiu de Cristo e herdeiro conforme a promessa. É aquele que está firmado na fé, que Abraão é o pai da fé. Ele estava nas pisadas da fé. Ele nem circuncidado ainda não era quando foi dada essa promessa para ele, meus irmãos. Estava na circuncisão? Não na circuncisão. Não é disso que diz o texto lá, que fala que ele não estava na circuncisão quando foi dada a promessa para ele, né? 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, ou seja, reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja dada a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nós somos reis e sacerdotes, irmãos. E vamos reger sobre as nações. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reuniremos sobre a terra, e reinaremos sobre a terra. Portanto, o terceiro templo já está estabelecido no céu, seu sumo sacerdote é Yeshua, e os seus sacerdotes estão sendo selecionados na terra. Qual que é o critério para ser selecionado como rei e sacerdote? Para fazer parte da herança, da promessa feita a Abraão? Se revestir de Cristo. Gálatas 3:27-29 diz qual que é a condição para ser herdeiros conforme a promessa e pertencer a Cristo e ser também reis e sacerdotes, irmãos. Por isso que nós temos que nos preparar na fé. O justo viverá do quê? Da fé. A lei não é da fé. A lei não é da justiça. A Bíblia inteira, principalmente em Gálatas, mas ali no Novo Testamento inteiro, é contrariada, contraposto a lei com a fé e a lei com a justiça. Se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, não é isso que está escrito? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça já estava na lei, por que Cristo teve que vir então? Irmãos, a lei já seria suficiente, mas ela não foi. As promessas nossas são maiores. O nosso sumo sacerdote é maior. O nosso ministério é maior, irmãos. 2 Coríntios 3:9-16. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, qual é o ministério da condenação? A lei. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, a graça, a lei, a segunda lei, né? Que é a lei de Cristo, ou seja, a nova aliança. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória,
muito mais é em glória o que permanece. O que era transitório foi para a glória. Vocês sabem que a Arca da Aliança foi vista no céu, né? Lá em Apocalipse 11, no último versículo, que eu não lembro qual que é agora, mas eu sei que é o último versículo de Apocalipse 11, diz que a arca foi vista no céu. Isso é uma visão de João. Então, se o que era transitório foi para a glória, ou seja, se o que não era permanente, o que não era eterno, foi considerado, foi levado aos céus, né, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Aquilo lá, porque aquilo lá já não é mais. Agora, o que permanece é a fé e a justiça em Cristo. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Tem que ter muita ousadia mesmo, irmãos, porque eles não aceitam. Nós somos apedrejados espiritualmente. Quando a gente fala que não é esse o Israel, se não é essa Jerusalém, se é essa Jerusalém verdadeira, aquela que está lá no Monte Sinai, lá recebendo aquele monte de fogo hoje, que eles falam que Deus protege, cadê? Eles não têm Deus. Eu vou colocar os textos aqui, eles não têm Deus. Se eles têm Deus, Jesus é mentiroso, porque Jesus falou, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai. Ninguém. Eles podem fazer orações lindas, irmãos, mas se eles não aceitar Jesus, Deus não vai ouvir. Porque ninguém vai ao Pai sem, no finalzinho, ela dizer em nome de Jesus, amém. Se eles não fizerem isso, não tenha Deus. Deus não vai ouvir. Né? Continuando. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Quando ele desceu com as tábuas da aliança, ele reluzia. O rosto dele brilhava e todo mundo se admirava, porque tinha uma glória nele. Só que com os dias, aquela glória foi desvanecendo, foi saindo. E aí ele tampou o rosto com véu para o povo não ver que ele estava perdendo aquela glória. Nós não somos dissimulados, irmãos. Nós não somos como Moisés, que ponha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Nós não somos assim. Nós não temos vergonha do evangelho. Paulo dizia, não me envergonho do evangelho. Pedro disse, não estamos aqui para agradar a homens, mas sim a Deus. Deus nos deu um espírito de ousadia, irmãos. E nós temos que pregar a verdade para esse povo, porque eles precisam saber. Como é que eles vão saber dessas coisas que eu estou contando aqui para vocês e mostrando com respaldo bíblico? Se ninguém fizer isso, como que eles vão saber da verdade se ninguém mostrar nas escrituras para eles que eles estão equivocados, que a promessa foi feita a Abraão por Jesus e não por Isaac ou por Israel? Como que eles vão saber, irmãos, se não há quem pregue? Continuando, irmãos, que eu preciso terminar aqui, eu preciso fazer um almoço para levar lá para a obra. Ai, ai, eu fico muito triste, irmão, sinceramente. Eu queria que as pessoas ouvissem isso. E que elas vissem o quanto elas estão equivocadas. Mas os seus sentidos foram endurecidos de quem? Deles. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu está por levantar. Por que está por levantar? Porque está posto. O véu é a escama do olho, meus irmãos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Ou seja, eles leem o Velho Testamento com o véu posto, eles não conseguem enxergar com clareza. Irmãos, é isso que está escrito aqui. Vou repetir de novo, mas hoje os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido, irmãos. Só que eles não entendem porque o véu está posto, eles não conseguem enxergar. Né?
E até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido o Velho Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Por isso que eles não conseguem entender, irmãos. Porque tem essas escamas nos olhos deles, tem esse véu que impede que eles enxerguem com clareza a verdade das Escrituras. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. E que haveria uma nova aliança, Jeremias 31, do 31 ao 33. Haveria uma nova aliança, não como aquela que fiz com os seus pais, quando os tirei do Egito. Não como aquela. Farei uma nova aliança, porei a minha lei nos seus entendimentos, no seu coração. Ou seja, hoje ninguém precisa dizer, lei aqui, você está pecando. Não, a nossa consciência nos acusa. Por quê? Porque a lei foi colocada no nosso coração. E não é como aquela que foi feita quando ele tirou os seus pais da terra do Egito. Que eles, como é que diz lá em Jeremias 33? Eles quebraram essa aliança, apesar de Deus os haver desposado. Ou seja, Deus tinha contraído casamento com eles. E mesmo assim eles traíram. Essa traição está relatada em Ezequiel 16, irmãos. E leiam Ezequiel 16, coladinho com Apocalipse 17, 18, que vocês vão ver quem que é a prostituta. Vocês vão ver que não é a Igreja Católica. Que não é. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, se eles não se revestir de Cristo, eles vão continuar na letra, e a letra mata. É o Espírito que vivifica, e o Espírito só é dado, irmãos, para quem aceita o plano de redenção através de Jesus. Eles não têm o Espírito Santo. Em Joel 2, versículo 28 e 29 diz, eis que naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre servos e filhos e filhas. E estes profetizarão e terão sonhos e terão visões. Isso se confirma em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Eles não são filhos e filhas porque eles não têm o Espírito Santo. Eles estão com os olhos vendados. O véu está posto sobre eles na lição do Velho Testamento. Não é isso que a gente acabou de ler aqui. E tem um texto assim que fala que quem está na lei não consegue. Quem não está na graça não recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem só por intermédio de Jesus. Jesus disse, eu enviarei um ajudador para vocês. É por intermédio dele, é tudo por intermédio. Ninguém recebe o Espírito de Deus se não for por Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora eu vou colocar os textos que diz que eles não têm a Deus. Quem é o mentiroso? Eles mentem, tá? Lá em Apocalipse 2, versículo 9 e Apocalipse 3, versículo 9, fala que eles não são verdadeiros judeus e que eles são mentirosos e que eles são a sinagoga de Satanás. Não vou puxar aqui, quem quiser puxa lá e olha. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Diz que eles são a sinagoga de Satanás, que eles são mentirosos e que eles não são judeus verdadeiros. Porque eles mentem, tá? Em João 2, 22 ao 23 diz, quem é o mentiroso? Veja que aqui também chama ele de mentiroso. Lá em Romanos capítulo 2, versículo, se eu não me engano, 17 em diante, tá? Paulo também chama eles de mentirosos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha só, é o anticristo. Quem que está falando aqui que é o anticristo? Aquele que nega Jesus e aquele que nega o Pai. Só que daí vocês vão dizer para mim, mas Suzana, eles não negam o Pai. Pelo contrário, eles adoram o Pai. Só que olha o que diz no versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Gente, como é que vocês conseguem entender isso aqui diferente? As pessoas não leem as Escrituras, por isso que elas estão ovacionando Israel, que nem tem Deus, porque eles não aceitam Jesus logo. Eles mesmo adorando a Deus, eles não têm a Deus. É isso que está escrito aqui. Eles não têm a Deus. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas todo aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Critério, se revestir. A gente não viu lá em Gálatas 3, versículo 27 e 29, que todo aquele que se reveste de Cristo
não importa se é judeu, se é grego, se é macho, se é fêmea, se é livre, se é escravo, este herdeiro conforme a promessa de Abraão. Então, qual que é a condição? Se revestir de Cristo. Aqui está dizendo a mesma coisa. Aquele que não tem o filho não tem o pai. A condição é passar por Cristo lá, quando fala do remanescente, em Romanos 11:5, fala a condição. A eleição é conforme a graça, e a graça é outorgada por quem? Por Cristo. Vamos para outro texto. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ou seja, não aceita a doutrina de Cristo, né? Não tem a Deus. Se não traz a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se eles não aceitam Cristo, eles não têm a Deus. Irmãos, eles não têm a Deus. Não tem. Deus não está com eles. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, olha o conselho que está dando aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, que é para aceitar o filho, daí para você ter o pai, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Irmãos, olha aqui o conselho, não recebe essa pessoa na tua casa, não recebe essa pessoa na tua vida. Nem tão pouco o saudeis. Se você passar por ele na rua, vira o rosto, não cumprimenta. Porque ele não é teu irmão. Irmão é aquele que está em Cristo. Esse é o nosso próximo. Os outros são sinagoga de Satanás. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Fala que é a sinagoga de Satanás. E aqui, voltando um pouquinho para cima, irmãos, em João 2, 22, 23, também falou que é o anticristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. E aquele que nega o filho não tem o pai. Chama eles de anticristo. Eles estão saudando o anticristo, irmãos. A sinagoga de Satanás. Por isso que está dando conselho aqui, nem sequer os saudeis vira o rosto. Mas o que a nação brasileira cristã, pseudo-cristã está fazendo, que não lê as escrituras, estão defendendo com unhas e dentes e ainda dizem, eles são a menina dos olhos de Deus. Esses textos que a gente está lendo aqui corroboram com isso? De maneira nenhuma. Irmãos, né? Porque quem o saúda, olha aqui, ó, a sentença. Tem castigo para quem a saúda. Olha aqui. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, ou seja, está sendo conivente, está apoiando, você é cúmplice. Você quer apoiar Israel, você é cúmplice das matanças deles. É isso que está dizendo aqui. Porque quem o saúda, ó, se quer saudar, não pode. Imagina defender, né, irmãos? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Irmãos, eu tenho que encerrar por aqui, porque eu tenho que fazer almoço, tá? Eu espero que isso aqui crave como uma espada de dois gumes mesmo no coração de vocês. Porque é isso que a palavra é uma espada de dois gumes. Que penetra na medula e vai até lá no fundo e discerne os pensamentos do coração de cada um. Né? Que isso aqui crave no coração de vocês e vocês entendam que nós não podemos defender Israel. Tem mais textos, irmãos, mas realmente agora eu não posso. Eu só vou concluir com João, não vou puxar o texto aqui, João 14:6. Jesus disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Eu sou a verdade, não tem outra verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse ninguém, ele falou exatamente o que ele queria dizer. Ninguém. Ninguém. Ele não abriu exceção para povo nenhum. Para ter acesso ao Pai sem aceitar ele. Ele não abriu exceção. Porque, irmãos, se aquele povo tem a Deus, então Jesus é mentiroso. E João também, porque em 2 João, conforme a gente leu, diz que eles não têm a Deus. E 1 João também falou que eles não têm a Deus. Se eles têm a Deus, então João e Jesus são mentirosos. Em quem vocês vão confiar? Numa promessa de de Gênesis 12:3 mal interpretada, ou no que está escrito na palavra? E na palavra de Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz. Irmãos,